Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e dando seguimento ao nosso curso de Direito Processual do Trabalho para você que já está se preparando para o 35º Exame de Ordem da primeira fase. Hoje vamos falar sobre a organização da Justiça do Trabalho. Quais são os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho e ao final vamos falar também sobre o Ministério Público do Trabalho. Mas antes de começarmos, eu peço que você curta este vídeo, se inscreva no nosso canal porque fortalece muito, beleza? Sem mais delongas, vamos começar então. Sobre a organização da Justiça do Trabalho. Lá no artigo 111 da Constituição Federal, lá está estabelecido que a Justiça do Trabalho ela é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Regional do Trabalho e também pelas varas do trabalho. Vamos começar falando sobre Tribunal Superior do Trabalho. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem sede lá em Brasília e possui jurisdição em todo o território nacional. Vale dizer que é a última instância trabalhista e, por ser a última instância trabalhista, detém da palavra final no que se refere à matéria trabalhista, ou seja, é uma matéria infraconstitucional. Beleza? Sendo que o objetivo do TST é de uniformizar a interpretação da legislação trabalhista. Sobre o TST, lá no artigo 111-A da Constituição Federal, lá é informado que o TST ele é composto por 27 ministros que são brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. E eles são nomeados pelo presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Legal. E como que funciona então o preenchimento das vagas para ministro? Vamos supor, abrir uma vaga para a composição de um ministro lá no TST. Como que é a escolha? Vamos dar uma olhada. Deixa eu subir aqui. 1/5 dos lugares ele é direcionado aos advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e também aos membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício. Este aqui é o 5º constitucional. Os demais, dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Tudo bem. Então, como que funciona o 5º constitucional? Como que é o critério de escolha? Vamos lá. Está previsto no artigo 94, parágrafo único lá da Constituição Federal, que a representação da classe, ou seja, da própria OAB, que representa os advogados, e lá o Ministério Público do Trabalho, essas classes elas elaboram uma lista que contém 6 nomes, que aí estamos falando da lista sêxtupla, e encaminha para o Tribunal Superior do Trabalho para que este tribunal realize a sua análise. Tudo bem. O TST, por sua vez, após receber esta lista sêxtupla, faz a sua análise e elimina 3 nomes, assim elaborando uma nova lista, que é a lista tríplice, e será encaminhada ao chefe do Poder Executivo, que no prazo de 20 dias vai escolher um dentre seus integrantes para nomeação. O escolhido, ele vai, após aprovado pelo Senado Federal, vai ser nomeado pelo presidente da República. Beleza? Vamos fechar aqui. E fecha aqui. Legal. Sobre competência do tribunal para elaborar seu próprio regimento interno. Está previsto lá no artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal, que compete privativamente aos tribunais elaborar os seus regimentos internos, com vistas ao quê? A disciplinar a sua competência e o seu funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. O que isso quer dizer? Que compete ao próprio tribunal elaborar o seu regimento interno que estabelece o funcionamento, as regras dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos. Beleza? Isto posto, de acordo com o artigo 65 do Regimento Interno do TST, o TST possui os seguintes órgãos: Tribunal Pleno, órgão especial, seção especializada em dissídios coletivos, seção especializada em dissídios individuais, dividida em 2 subseções e também pelas turmas. Beleza? Vamos fechar aqui. Por fim, funcionarão
Pronto. Por fim, funcionarão junto ao TST o quê? Opa, deixa eu fechar isso aqui, acabou. Deixa eu fechar a cola. Funcionarão junto ao TST a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e também o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Qual a função da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho? Ela tem a função de regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e a promoção na carreira. Já o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele tem como função de supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Beleza? Vou só tomar uma água aqui rapidinho, que a voz até falhou. Beleza, prontinho. Então tá, sobre o Tribunal Superior do Trabalho, é isso. Vamos fechar aqui e aqui. Tribunal Regional do Trabalho. Vamos lá. Estabelece o artigo 115 da Constituição Federal que os Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs, eles se compõem de mínimo de 7 juízes recrutados, quando possível na sua respectiva região, são nomeados pelo Presidente da República e são brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65 anos de idade. Legal. E qual é o preenchimento das vagas para desembargadores? Porque quando estamos diante do Tribunal Regional do Trabalho, são desembargadores. Beleza? Bom, deixa eu fechar isso aqui. Tá, 1/5, que é o 5º constitucional, dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos do efetivo exercício. Os demais, mediante promoção dos juízes do trabalho, ou seja, aqueles que integram as varas do trabalho, por antiguidade e merecimento alternadamente. Atenção! Aqui, sobre o critério de merecimento, antiguidade de forma alternada, esse critério ocorre somente no TRT, visto que lá no Tribunal Superior do Trabalho há uma mera indicação pelo próprio tribunal. Vimos isso anteriormente, beleza? Vamos fechar aqui. Atualmente temos 24 tribunais regionais do trabalho aqui no nosso território nacional. Apenas nos estados do Amapá, Acre, Roraima e Tocantins não possuem TRT. No estado de São Paulo temos dois, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região, que fica na capital, e o da 15ª região, lá em Campinas. Lembrando que compete ao próprio TRT elaborar seu regimento interno, como vimos agora anteriormente. E, por fim, o artigo 115, parágrafo 1º e o parágrafo 2º da Constituição Federal estabelece que os TRTs instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Além disso, os TRTs eles podem funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Beleza? Vamos fechar aqui. Vamos agora para varas do trabalho. Aqui, sobre varas do trabalho. Importante destacar que lá no artigo 111, inciso 3º da Constituição, ele foi alterado por meio da Emenda Constitucional número 24 de 99, a qual excluiu a figura dos juízes classistas, que eram os representantes dos empregadores e dos trabalhadores, e também as juntas de conciliação e julgamento, sendo substituída por varas do trabalho. E lá nas varas do trabalho, ele é composta pelos juízes do trabalho. E vamos ver aqui algumas questões sobre os juízes. Eles integram o 1º grau de jurisdição, ou seja, lá nas varas do trabalho, nos locais que não são abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho, ou seja, em que não houver AJT, a competência trabalhista será atribuída ao juiz de direito, cabendo recurso ordinário ao TRT respectivo. Legal? Sobre o ingresso na carreira do juiz. Está previsto lá no artigo 93, inciso 1º da Constituição Federal, que é por meio de concurso público, de provas e títulos e também com a participação do OAB em todas as fases.
deve ser bacharel em Direito e possuir no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Sobre promoção do juiz. Lá no artigo 93, inciso 2º, alíneas A e B da Constituição Federal, estabelece que é de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. A promoção por merecimento ela pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Legal? Vamos fechar aqui. Sobre garantia dos juízes. Temos lá no artigo 95, está previsto no artigo 95, incisos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal, sobre vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. A vitaliciedade ela é adquirida após 2 anos de exercício, sendo que após esse prazo, o magistrado ele somente perde o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Antes do prazo de 2 anos de exercício, a perda do cargo ela depende de deliberação do tribunal ao que o juiz esteja vinculado. Sobre a inamovibilidade, essa garantia ela confere ao juiz o direito de não ser removido da comarca em que ele é titular, salvo por interesse público ou por vontade do próprio juiz. Já a irredutibilidade de subsídios é o próprio salário do juiz. Beleza? Vamos fechar aqui. Vedação aos juízes. É vedado ao juiz exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Dedicar-se à atividade político-partidária. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. E também de exercer a advocacia no juízo ou tribunal no qual se afastou, antes de decorridos 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração, previsto lá no artigo 95, parágrafo único da Constituição Federal. Beleza? Vamos fechar aqui. Sobre deveres dos juízes, deixo de tarefa para vocês darem uma olhada lá nos artigos 658 e 659 da CLT e também o artigo 139 do CPC. Beleza? Vamos avançando aqui, fechar aqui e aqui. Sobre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. Está previsto no artigo 710 a 717 da CLT, que são prestados por servidores, pelas secretarias das varas do trabalho, secretarias dos tribunais e o serviço de distribuição do feito. As secretarias das varas do trabalho é o órgão auxiliar da primeira instância, destinado a manter e conservar os autos judiciais e realizar todos os serviços burocráticos, por meio de servidores nela lotados. Já as secretarias dos tribunais são órgãos auxiliares dos TRTs e do TST. Beleza. Sobre distribuidores. Nos locais que existir mais de uma vara do trabalho, haverá um distribuidor. E compete ao distribuidor aqui a distribuição pela ordem rigorosa de entrada e sucessivamente a cada junta dos feitos que para esse fim lhe forem apresentados pelos interessados. Também o fornecimento aos interessados do recibo correspondente a cada feito distribuído, a manutenção de 2 fichários dos feitos distribuídos, sendo um organizado pelos nomes dos reclamantes e o outro dos reclamados, ambos por ordem alfabética. O fornecimento a qualquer pessoa que o solicite, verbalmente ou por certidão, de informações sobre os feitos distribuídos. Compete também ao distribuidor a baixa na distribuição dos feitos, quando isso lhe for determinado pelos presidentes das juntas, formando com as fichas correspondentes fichários à parte, cujos dados poderão ser consultados pelos interessados, mas não serão mencionados em certidões.
E também eles são designados pelo presidente do TRT dentre os funcionários das varas do trabalho e do TRT, sendo subordinado diretamente ao presidente do TRT. Beleza? Vamos fechar essa parte que sobre a organização da Justiça do Trabalho é isso. Fechar aqui, aqui. Agora vamos falar sobre o Ministério Público do Trabalho. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público ele é uma instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ele atua de duas formas, a judicial como parte ou como fiscal da lei e também na área extrajudicial, que aí estamos diante do âmbito administrativo. O Ministério Público ele se divide em dois ramos, o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Sob o Ministério Público da União, temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Vamos fechar essa parte aqui. Quais são as prerrogativas? Temos a vitaliciedade, que é após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. A inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. E também a irredutibilidade de subsídios. É vedado ao MPT receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custos processuais, exercer a advocacia, participar de sociedade comercial na forma da lei, de exercer, ainda que em disponibilidade de qualquer outra função, salvo a de magistério, exercer atividade político-partidária e também é vedado receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas e entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Sobre os órgãos do MPT, temos o Procurador-Geral do Trabalho, o Colégio de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, a Corregedoria do MPT, os Subprocuradores Gerais do Trabalho, os Procuradores Regionais do Trabalho e os Procuradores do Trabalho. Fechar aqui. A carreira no MPT ela será constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho, sendo que o cargo inicial da carreira é o do Procurador do Trabalho e do último nível, o Subprocurador-Geral do Trabalho. Legal? Vamos dar uma olhada aqui. E como que é a escolha do Procurador-Geral do Trabalho? Ele é nomeado pelo Procurador-Geral da República, tem que ter mais de 35 anos de idade, mais de 5 anos de carreira e é por meio de uma lista tríplice. Beleza? Bom, vamos fechar aqui sobre MPT, é isso. E é isso, pessoal, falamos sobre a organização da Justiça do Trabalho e também agora sobre o Ministério Público do Trabalho. São essas considerações sobre essas matérias. Desejo a todos bons estudos e uma ótima preparação para você no 35º Exame de Ordem da primeira fase. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Valeu!